Vamos lá hoje começar um novo estudo, Intuição e Destino. Acredito que vocês vão gostar bastante desse estudo. Vai ser um estudo bem interessante. Eu vou começar falando um pouco sobre por que na era de Aquário, essa era que a gente está vivendo, está entrando, existem astrônomos, como falar aqui, astrólogos, né? Que entrou, não entrou, não sei, não entendo muito disso, mas enfim, é tido que ele sai da era de peixes e entra na era de aquário. E por que é tão importante a intuição nessa era? Né? Por que é a nossa qualidade principal? A gente vai falar um pouquinho disso e vai falar da introdução. Né? Qual é o princípio da intuição? E aí a gente vai caminhar. Esse estudo é um pouco longo, né? A gente vai caminhando, depois a gente vai falar da interferência do ego. Eu acredito que umas 2, 3 aulas para a gente falar um pouco dessa introdução e depois a gente vai conseguir entrar no aspecto da intuição em si. A gente vai casar o que a gente vai falar sobre intuição, a parte filosófica, teórica, com as práticas. Né? Então, essa vai ser uma jornada que a gente vai caminhar junto, aí, buscando essa qualidade intuitiva da nossa era. Né? Então, eu vou colocar o slide para a gente começar falando um pouco sobre né, por que a intuição é essa qualidade importante do nosso tempo. Vou usar um pouco, né, aquele Yuval Harari, os livros que ele escreveu sobre Homo sapiens, um pouco dele, um pouco dessa construção que veio fazendo essa evolução humana. Né? Então, não vou me alongar muito nisso, primeiro que não é a minha área, mas eu achei legal para a gente ter um contexto. Né? Acho que alguém está com o microfone aberto aí, para a gente ter um contexto desse estudo. Basicamente, o que acontece, né? Dentro da tradição védica, do yoga integral, até essa primeira parte introdutória, eu estou tirando muito do Sri Aurobindo, que é o grande mestre do yoga integral. Depois, uma outra parte vai ser do Shri Atma, que é um discípulo de Yogi Bhajan, Kundalini Yoga. Misturei algumas tradições que vão falar sobre intuição, mas que todas, claro, então, casam um ponto. Né? E essa introdução, é interessante a gente observar que o ser humano, ele não ser humano, né? É tido que a alma que permeia, o observador, esse algo que transcende a matéria, que permeia a matéria e que observa o mundo através da matéria, existe uma evolução lenta e gradativa, né, que dentro da tradição védica é chamado de moksha. Moksha seria a busca por se libertar desse condicionamento no qual essa existência absoluta, ela observa o mundo através de um veículo limitado. A gente já falou disso algumas vezes, né? Mas o que acontece? Lá no surgimento do Homo sapiens, né? Essa evolução constante no qual o ser humano vem passando, não podem falar assim, mas o ser humano não evoluiu. É claro que evoluiu, né? Dentro da nossa existência, a gente vai ver que algumas coisas são ainda relacionadas à nossa existência animal. E muito que é o suporte da nossa consciência. E muito disso foi nos empurrando para o que a gente está vivendo hoje. Então, lá no início, né, e essa frase, essa colocação aqui é bem interessante que o autor, o Yuval Harari, coloca. Os Homo sapiens, a estrutura mais básica do ser humano, o que eles faziam? Né? Eles amavam, brincavam, formavam laços afetivos, disputavam status e poder. E exatamente esses itens, os chimpanzés também faziam, os elefantes também faziam. Qualquer animal faz essa estrutura de amar, brincar, formar laços afetivos, disputar status e poderes. Essa era a base da existência humana. E o interessante dessa colocação, se você observar, hoje, no século XXI, existem alguns seres humanos que continuam na mesma base existencial de amar, brincar, formar laços afetivos e disputar status e poder. Então, 200 mil anos atrás, talvez nesse aspecto, alguns ainda vivem nesse ambiente básico existencial. Né? Disso vem a primeira revolução cognitiva, né? Onde começa a usar o fogo, as mãos, os artefatos. Isso também é o princípio do mudra no yoga. Né? Na medida que o ser humano começou a usar as mãos,
e foi mandando estímulos específicos para o cérebro, e esse refino da qualidade de pinça humana é que nos dá tudo que a gente é hoje. Não importa se a gente fosse o ser mais evoluído intelectualmente do mundo, se a gente não tivesse esse refino dessa qualidade, onde a gente conseguisse desenvolver esses instrumentos finos que nos trouxe toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, fizeram estudo com o macaco, na medida que ele foi treinando também, isso vai mandando estímulo para o cérebro e foi alterando. O mudra são esses selos, esses estímulos específicos que se faz com a mão, com a língua, com a boca, com o dente, com os olhos, que vão mandando estímulos específicos. Esse é o princípio do mudra. E, na verdade, isso foi construindo uma nova forma existencial, onde o ser humano foi desenvolvendo pensamento, né, utilizando os recursos da natureza, mas ainda eram nômades. Então, faltava uma coisa aqui, eles iam para outro lugar e consumiam outra coisa em outro lugar. Né? Não tinha estresse de controle de nada. Eles iam consumindo aquilo que era necessário e se desenvolvendo. A primeira revolução importante, né, foi a agrícola, quando o ser humano começa a domesticar plantas e animais, e aí surge o assentamento. Ele para de ser nômade, porque ele consegue desenvolver a alimentação para aquele núcleo, naquele lugar, né, e não precisa buscar em outro. Então, começa o ser humano a deixar de ser nômade e parar nesse lugar, onde começa a surgir o estresse, porque ele precisa prever o futuro. Se ele planta hoje, ele precisa saber quando vai ter a estação correta para a colheita, e aí calendário, toda essa previsibilidade futura começa a nascer e começa o ser humano se agrupar. Né? Um dos pontos que é colocado, o mamífero ele se agrupa em 150, porque é a capacidade de relação direta que um mamífero pode ter com o outro. O ser humano ele começa a desenvolver uma capacidade maior de agrupamento, né? E os núcleos passam a ser muito mais de 150 mamíferos, né? E aí surge a escrita. Quando surge a escrita e a linguagem dá uma amplitude nesses agrupamentos. O que acontece? Os conceitos começam a se ampliar. Então, eu me agrupo porque, assim, no sentido animal, porque eu conheço aquela pessoa, né, tem uma relação. Né, e as relações vão até, de acordo com o historiador, 150 pessoas próximas. Acima de 150, eu começo a me relacionar quando surge a linguagem. O que a linguagem estabelece? Né, as religiões, o conceito de nação. Então, eu participo de uma religião que uma outra pessoa é da mesma religião que eu e mora na China, o outro da mesma religião no Havaí. Eu nunca vi essas pessoas, mas eu sou preso a um laço, eu formo um grupo preso numa questão de linguística, de uma linguagem que nos fazem ser uma pessoa, fazer parte de um grupo, assim como nação. Determina que um determinado espaço pertence a uma nação, essa nação fala uma determinada língua, desenvolve uns aspectos culturais e unifica um grupo de pessoas. Então, eu não conheço nada de quem mora no Sul, no Nordeste ou no Amapá, mas todos nós somos brasileiros. E aí existe uma causa comum, né? E essa revolução ela traz uma modificação profunda na estrutura existencial humana, porque enquanto ele não tinha mais a preocupação de comida, etc., ele começa a desenvolver todo um novo sistema existencial por essa revolução agrícola. Isso exige que ele comece a demandar de novos artefatos, de novas amplitude de ação, né? Os grandes agrupamentos começam o auge do Império Romano, que começa a domínio, começa através de uma linguagem, ele começa a ampliar muito o campo de ação, né, dos grupos humanos. E isso vai fazendo com que ele tenha que desenvolver novos artefatos. E aí vem a Revolução Industrial, onde começam a desenvolver uma nova estrutura de artefatos, de objetos, de um monte de coisas que começam a substituir o ser humano nas ações físicas que executavam. Por exemplo, na Revolução Agrícola, né, tinha que não entendo nada de lavoura, mas tinha que preparar a terra, então precisava das pessoas. E aí isso, com o número crescente de pessoas dos grupos, foram precisando mais equipamentos. E aí os equipamentos, eles desenvolveram outros equipamentos que faziam o que o ser humano deveria ter feito. A Revolução Industrial, ela pode se desenvolver em 4 fases. Então, primeiro, a locomoção, porque os agrupamentos se transformaram muito grandes, né, esse conceito de nação e etc., então precisava transportar, e aí veio a primeira revolução de vapor, dos trens, a segunda de eletricidade, onde começam a surgir as fábricas, e os grandes processos manuais passam a ser transferidos para as fábricas, a repetição, as escalas. A gente vem na terceira, eu estou falando rápido, isso nem é o tema direito, mas só para contextualizar,
A terceira revolução industrial vem a computação, no qual a gente vive, a tecnologia, os computadores. E aí o que acontece? Em cada uma dessas revoluções, o ser humano foi se readaptando, se reachando dentro da história. Enquanto ele era o cara que precisava ir lá e cuidar da terra com a enxada e plantar, vem uma máquina e faz aquilo que ele fez. E aí, o que eu faço da vida, então? A gente tem várias profissões que foram vistas na era industrial que acabaram, né? Por exemplo, eu acho que algumas pessoas estão aqui fizeram aula de datilografia, né? Com máquina de escrever. E uma hora para outra acabou a máquina de escrever, não tem mais datilografia. Não tem... Quem era professor de datilografia, acabou, ele vai ter que ser professor de outra coisa. Várias profissões foram sendo deixadas porque outras situações foram surgindo e aquilo foi passando ali. Sempre existe um princípio de medo, de reestruturação, porque vai perder o emprego, era daquela forma, como é que vai ser então? As pessoas viviam de um jeito, vão ter que viver de outro. Cada revolução dessa vai trazendo um novo estilo. E aí percebe que, na sua linha mais tênue, o ser humano ele foi deixando essa visão mais animal, não no sentido pejorativo, mas no sentido de fazer coisas, né? de executar coisas. Ele foi buscando mais o seu lado de conforto, e foi chegando na computação, a comunicação, a inteligência, o desenvolvimento racional, lógico, o conhecimento, a transferência de conhecimento, tudo isso foi substituindo um lado mais mecânico, né, mais artesanal. Então, isso foi deixando, eu não preciso fazer isso. Isso quem fazia era o boi, que fazia lá o negócio de carregar o carro. Não é mais o boi, é o carro, é o caminhão, é o avião, precisava cartas, não é mais carta, é e-mail. Percebe que toda aquela ação mecânica ela foi sendo transformada e dando o privilégio do ser humano da questão lógica, racional, que é fazer o computador, que é construir toda essa tecnologia, o conhecimento, transferência de conhecimento, acúmulo de conhecimento. Essa era a era de peixes, onde o ser humano fazia ser, o ser humano transferia o conhecimento, era construir, fazer, acontecer, né? E essa era de computação. O que a gente vive hoje? A gente vive hoje uma nova... Todo esse princípio de exploração trouxe um desequilíbrio profundo na natureza, né? Não há recurso para sustentar essa evolução constante dessa forma, esse crescimento. O ser humano começa a questionar, né, o que era eras atrás, crescimento constante, né, e sempre mais, hoje não tem mais como ser, e aí começa a produzir toda uma desestrutura. Eu vi ontem uma entrevista da indústria automobilística, que a Ford saiu do Brasil, o cara estava falando uma coisa muito interessante, né? Antigamente, carro era status, era poder, ter um carro bonito, os jovens almejavam ter dinheiro, construir, ganhar um salário para comprar um carro era todo era um desejo profundo, né, das pessoas. Não é mais, né? Hoje os jovens não querem mais ter carro, hoje ele pega um Uber. Por que eu vou ter carro? Eu estava conversando com um médico no último workshop que estava fazendo na Nova Pula, e o cara falou assim, eu não tenho carro, eu alugo o carro quando preciso sair e pego o Uber. Tem necessidade nenhuma de pagar IPVA, estacionamento, cuidar de carro, pagar um monte de coisa. E eu era um cara jovem, né? Sei lá, quantos anos tinha, mas era um jovem. E exatamente isso está acontecendo, né? Esse princípio de status, de ter, eu não tenho mais, eu não quero ter nada disso. Quanto menos eu tiver, melhor. Para que eu vou ter uma casa de 200 mil reais, ou sei lá, 1 milhão de reais na praia, sendo que eu posso pegar esse 1 milhão e viajar todos os anos? Começou a mudar o conceito de ter, de ser, até por causa do recurso natural, de toda a exploração, de um monte de coisa. Bom, resumindo, para terminar e chegar no ponto que a gente quer, que é a intuição. Agora, começa a se desenvolver a inteligência artificial, vários mecanismos que, no final, vão substituir a nossa qualidade, a nossa resistência humana, que alguém fala, a nossa capacidade intelectual. Isso eu já comentei em algum momento, né? Se a gente pensar, o que é ser um professor de yoga? É eu chegar numa sala, passar, no meu caso, que a gente fala da filosofia, passar sobre a filosofia védica, um conhecimento adquirido, e tentar interpretar. Depois a gente tem uma parte física, onde vai, enfim, né? O que um robô faria no meu lugar? Ele teria todo o conhecimento védico armazenado, muito maior que o meu, né? Passaria isso de uma forma muito mais complexa e adequando de uma forma muito mais melhor que eu. Teria até um instrumento que eles estão usando hoje, colocar uma câmera na televisão e observar quem está assistindo, e de acordo com a emoção que a pessoa demonstra na televisão, ele ia alterando a programação.
Então, na medida que o robô olhasse as pessoas, ia saber quem tem dificuldade melhor ou maior, ia fazer uma média do grupo, ia adequar os asanas perfeitos para aquela situação específica, naquele dia a temperatura tivesse, ou enfim, ele ia ser muito melhor que eu. O médico hoje, ele reúne um monte de informações de diagnóstico, e aí pega um monte de coisas que ele fez no passado, e soma a experiência dele e dá o melhor tratamento para você de acordo com um protocolo melhor. Quer dizer, um robô, ele pode pegar todos os protocolos do mundo, analisar todos o que aconteceu no mundo e dar um protocolo muito mais refinado para qualquer um. Um advogado, ele vai pegar as leis e ler qual é o melhor recurso para você, ele vai pegar todas as leis do mundo, enfim. O que vai acontecer com a inteligência artificial? Esse lado lógico, esse lado estrutural de pensamento, começa a não fazer mais o grande diferencial humano, né? O que as máquinas podem fazer muito melhor que a gente, e no futuro próximo vai começar a substituir várias possibilidades. Na hora que um carro tiver um GPS instalado, todos os carros com GPS, para quem motorista, né? Ele vai saber o caminho, ele vai fazer sozinho, um carro não bate no outro, vai fazer tudo. Tudo isso pode acontecer no futuro próximo, já está acontecendo de certa forma. Isso vai fazendo, como aconteceu na revolução agrícola, como na industrial, como em todos os períodos da vida, vai jogando o ser humano para reavaliar sua própria existência e começar a se recolocar no mundo, né? Qual é o meu papel? Se eu era o cara em inteligência, a minha diferença do cachorro era ser racional e agora a máquina é mais racional que eu e mais lógica que eu, qual é o meu papel? O que sobra para mim, então, né? Dentro das profissões, dentro dessa busca de desejos, etc, etc, etc. Começa a vir um novo campo onde o ser humano ele transcende a própria inteligência racional. Ele pode ser mais que isso. E aí começa essa busca do ser humano entender que algo além da própria mente, que é alguma coisa do yoga 3.000 anos atrás, falado pelos yogis, você não é sua mente. Você utiliza a sua mente. Então, você utilizava o carro, o boi, o trem, toda essa informação de conhecimento, os computadores, a tecnologia, a própria inteligência, a racionalidade, a inteligência artificial, tudo isso você usa assim como você usa a sua mente. Se eu não sou minha mente, o que eu sou então? Qual é o meu papel nesse mundo? O meu papel, então, passa a ser uma cessação dessa viagem mental no qual a gente está, estresse, ansiedade, etc., e achar uma nova realidade atrás disso. Percebe, então? O que a gente vai ver agora, que é o papel da intuição, é justamente essa reconexão a algo que está mais profundo do que essa superficialidade mental. É isso que a gente vai começar a ver. Eu vou fazer uma pequena interrupção, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, teve alguma mensagem, interferência. Não é? Deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Os microfones estão fechados. Pode falar. Essa primeira contextualização é para ficar bem claro, né, que o ser humano está sendo empurrado, que é chamado de era de aquário, independente de usar o termo astrológico ou não, nós estamos entrando numa nova era no qual o ser humano realmente ele vai ter que se reavaliar e repensar a função dele, né, que não vai ser essas todas que a gente colocou anteriormente. Então, a gente vai ver hoje qual é o princípio da intuição. É primeiro entender claramente, né, o que seria essa intuição, né, o que seria esse aspecto mais fundamental no nosso sistema de observação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Tranquilo? Podemos ir? Essa viagem de história geral está sendo ótima. Mas percebe que é uma construção. O ser humano está sendo... Ele é empurrado. A natureza, né? A natureza vai empurrando para um desenvolvimento lógico da nossa própria existência. Verdade. E aí, se a gente fizer essa análise como foi feita agora, e isso é um aspecto bem bacana de a gente estar vivendo nesse momento de transição, que a gente pode fazer essa análise, né? A gente pode ver todo esse aspecto e pode ver que, inclusive, essa introspecção gerada pelo vírus, essa necessidade de que está nos valores, né, de não necessidade de estar em grupos, essa diminuição do agrupamento, essa volta dessa interiorização necessária, é a própria natureza se reorganizando de alguma forma, né? Porque é um ser só, é um sistema só funcionando, né? Não é nada separado uma coisa da outra. Então, voltando, né? O que a gente vai ver? Então, qual é o princípio da intuição, né? O princípio da intuição, que a gente vai colocar agora, né, funciona da seguinte forma.
O animal individual, que é o nosso caso, né? Que é a nossa existência? A gente entra no corpo, percebe a própria existência, o animal também sabe que ele existe, né? Ele sabe que ele... Só que a gente tem um desenvolvimento da individualidade de uma forma egóica. Além de eu saber que eu existo, né, eu não faço parte da natureza e começo a desenvolver, né, um princípio de autoafirmação consciente. Eu preciso existir. E essa fonte, são duas fontes de conhecimentos básicos que a gente adquire desse princípio. Primeiro, a gente possui uma pequena parcela de consciência de superfície, né? Recebe o mínimo da intuição necessária, que significa para que a gente sobreviva. A gente sabe que deve fazer uma coisa, sabe que não deve fazer outra, que chama de memória tática. Eu não faço determinadas coisas, eu tenho medo, eu tenho toda uma intuição de superfície que me faz existir, que me faz sobreviver. Não só eu, os animais de uma forma geral. Isso dá início a uma primeira fonte de conhecimento. É uma intuição que ele coloca como não possuída. E esse texto eu tiro de Chirovino, tá? Não possuída, mas possui aquilo que move. Percebe? Eu não tenho controle sobre a intuição, mas essa intuição me move. Não faça isso, faça aquilo, coma, ande. É um princípio natural de sobrevivência. Algo que se manifesta em si, né? Por si mesmo. Né? Na própria existência nossa, existe essa manifestação intuitiva daquilo que eu devo fazer. A criança nasce, ela vai buscar o peito da mãe para mamar, para comer, isso tudo é intuitivo, isso não existe. Ela não tem controle, que é como está colocado, isso move ela, sob uma pressão de necessidade existencial. O resultado dessa superficialidade dessa intuição, ela vai acumulando um instinto automático. Então, eu sei que se eu for o peito da minha mãe, eu vou ter alimento, eu vou viver. E aí eu repito aquilo, porque aquilo vai me trazer. Vai me trazer alimento, e quando eu sei que se eu chorar, alguém vai me atender, alguém vai me dar comida. Se eu estiver incomodado com as minhas excreções, eu choro, alguém vai lá e me limpa. Percebe? É tudo um aspecto intuitivo, não, que a gente não possui. Tá na natureza humana. Ele vai chorar, vai perceber que vai trazer um resultado, vai chorar de novo. Isso os outros animais também. Quando se repete, ela se torna infalível. Percebe que existe uma conexão natural. Eu choro, alguém cuida de mim, alguém vai me trazer comida e isso funciona, não tem erro. Então, todas as vezes que eu chorar, eu vou ser atendido na minha necessidade básica. Então, essa manifestação intuitiva primitiva, ela vai me trazendo um resultado que vai gerando um acúmulo de informação e vai gerando um instinto automático, que é infalível, né? Basicamente é infalível. Se falhar, eu morro, né? Se não tiver ninguém para me ajudar, eu vou morrer. Então, a natureza ela vai se autorregulando dentro desse processo. De modo geral, né, esse automaticamente correto, mas quando ele começar a errar, quando eu começo a colocar a inteligência atuando sobre esse instinto natural de superfície. Ou quando essa estrutura instinta, ela começa a agir de maneira mecânica em circunstâncias que não são mais necessárias. Olha que interessante esse primeiro princípio. É quando que falha? Quando lá na frente eu vou desviar a inteligência, e aí a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, a inteligência vai interferir nesse processo, porque daí já não é mais um instinto, já não é mais um princípio intuitivo, é um princípio onde eu vou calcular coisas que podem ser melhor para mim de acordo com o que eu acho. Isso já interfere nesse resultado automático. Ou quando eu mantenho essa estrutura mecânica quando não é preciso mais. Por exemplo, ansiedade é uma emoção útil. Eu preciso da ansiedade para fugir do urso que vai me atacar, para eu fugir de uma tempestade, eu sinto ansiedade, gera todo o meu sistema simpático, vai ativar todo um sistema de luta e fuga, vai gerar uma ansiedade útil para que eu resolva aquele problema, ou lute, ou fuja, ou lute. Na medida que eu crio uma circunstância que não existe que ative esse sistema, por exemplo, o nenê chora, a criança chora para buscar o peito da mãe, que lá vai ter o leite materno para me sustentar. Isso deu certo, eu chorei. Agora, se você tiver 14 anos de idade e chorar aqui no peito da mãe para sobreviver, percebe que falhou, não tem mais. Né? A necessidade não existe mais, mas se você mantiver aquele instinto automático, vai gerar uma interferência e aquilo já não vai funcionar mais. Né? No caso da ansiedade, quando eu começo a gerar perigos não existentes, constantes, mentais, meu corpo vai se preparar para coisa que não existe. O que não existe? O medo de amanhã não ter comida, o medo de não ser bonito, o medo de não ser aceito, o medo de não ser um cara bacana. Vários medos de status criados ilusoriamente hoje
vão fazer o meu sistema funcionar como antigamente estava fugindo de algum animal, ele vai entrar em colapso, né? E aí são os transtornos, as crises de ansiedade, todos esses sistemas onde leva uma constante ação de fuga e luta, onde não existe, e o sistema entra em colapso. Então, isso seria o princípio intuitivo, né? Aquela existência natural que me empurra para a sobrevivência e que eu vou transformando isso com o resultado adquirindo. Desvinculo da maneira mecânica e a minha inteligência começa a interferir nessa intuição. O segundo ponto dessa intuição é o contato superficial que eu tenho com o mundo exterior. Então, eu existo, instintivamente eu busco comida, busco várias situações do animal de forma normal. Depois eu começo a me relacionar com o mundo exterior e começam a gerar sensações. Que a gente falou um pouco naquele ciclo da ação, né? Na hora que eu recebo informação, eu absorvo isso, me conecto, eu absorvo e me gera uma sensação interna. Essa sensação me faz ser bom ou ruim, né? Que é o princípio de Irada Dvesha no yoga, que é gostei e não gostei. Aquilo que eu gosto, eu repito a ação, aquilo que eu não gosto, eu gero aversão. E a consciência ela começa a se desenvolver emergindo dessas respostas a esses estímulos, gerando uma mente vital, que constitui, lá na frente, uma inteligência de pensamento. Percebe? Então, eu nasci, eu instintivamente, intuitivamente vou buscando coisas, essas coisas vão me gerando sensações, eu me apego à sensação e vou desenvolvendo, através disso, uma inteligência pensante, uma mente vital. Isso é bom, isso não é bom, e eu vou construindo, naturalmente, ações que gerem a repetir aquilo que é bom ou que não é. Por isso, né, existe até um caso bem simples, que uma mãe que não quer dar açúcar para a criança. Aí tem muita gente que questiona, mas ele vai ter que comer, os amigos comem, que absurdo, que não sei o que não sei. É exatamente esse ponto. E instintivamente, né, a criança vai buscar. E aí, se você dá açúcar para ela, açúcar é uma droga. Se você der açúcar para ela, vai ativar na mente dela lá o resultado, aquela droga como qualquer outra. Ela vai falar, nossa, isso é bom demais. E aí é o que gera. Essa inteligência construída pensante vai de acordo com aquela sensação. Aquela sensação vai gerar um sanskara, né? Uma marca profunda, no qual ela vai ficar buscando aquilo. E lá no final, ela vai comer açúcar como a gente come, refrigerante e tudo com açúcar. Por quê? Porque a gente gerou essa inteligência vital, uma mente vital constituída dessas sensações que nos for exposto no mundo externo logo no começo. Essa consciência se limita a traduzir imperfeitamente as vibrações externas em ações vitais, percebe? Açúcar é bom, então eu traduzo isso como uma coisa boa, mas não é. Então essa consciência é limitada em traduções imperfeitas dessas vibrações que eu recebo, traduzo como sensação, e aí gera uma intuição mental, que significa aquilo naturalmente vai ser bom, mas não é. Os movimentos da mente, eles vão gerando esses automativos. E isso tudo, né, de uma maneira lenta, né, que inicia essa tarefa, que existe uma intuição atrás disso, vai ser chamada de uma intuição secreta, que fala, não é. E lentamente vai iniciando essa tarefa de desprender-se desses instintos que vão se sendo interferidos, chamado instinto mental. Essa interferência, né, ela vem lá de um ponto que vai sendo cada vez mais fechado, obstruído, para que eu não consiga enxergar essa realidade pura, essa intuição pura, no qual a gente vai ver lá na frente. Então, fica claro, a gente tem uma intuição natural, essa intuição depois ela vai se transformando com as informações que recebe uma intuição mental, né, no qual ela vai desenvolvendo, e ela vai sendo contaminada por essa inteligência, que vai se desenvolvendo aos poucos. Só que, dentro dessa inteligência, essa intuição que vai se desenvolvendo, ainda existe lá dentro uma intuição que fala assim, não é isso, não está correto isso, né? Só que quanto mais eu vou estendendo a minha percepção do mundo externo e absorvendo isso, mais eu vou acobertando essa intuição pura e eu vou tendo menos capacidade de acessar essa intuição. Então, enquanto as sensações, impulsos, né, acrescentam as emoções, dão valor sutis e refinado a reações grosseiras, né, a mente vai se envolvendo na vida, exatamente isso que eu estou colocando, e aceitando como suporte essas intuições e instintos vitais. E aí eu vou crescendo e me refinando essa busca, né? Então, o exemplo típico é assim, né? Se você não tem... você está passando fome, qualquer coisa que tiver para comer é aquilo, e você vai ficar satisfeito e acabou. Se você está num deserto passando sede, qualquer água que seja suja ou limpa, você vai tomar e vai comer aquilo que é necessário.
Na medida que você vai desenvolvendo, né, refinando essas ações grosseiras, a mente ela vai se tornando uma elevação, se elevando nos graus de existência animal que a gente tem. Então, lá na frente, eu vou, em algum momento, tomar água Perrier e pagar, sei lá, $30 para tomar uma garrafa de água. Por quê? Porque eu refinei a tal ponto a minha existência que eu vou criar uma necessidade ilusória de uma água muito pura para eu tomar, ou os alimentos, né? Você pega um prato de um alimento simples que custa, sei lá, R$ 15 você comprar os alimentos no mercado, você vai no restaurante de um, sei lá, de um grande cozinheiro, o cara vai cobrar R$ 200 naqueles mesmos ingredientes que você tem, e você vai pagar com satisfação, com o ambiente, por causa desse refino, né? E esse refino nos tira desses graus de vida animal, porque o animal tanto faz se é arroz, se é da tala, se é do restaurante, e para ele está tudo certo, percebe? Na hora que você cria esse refinamento, você vai se elevando. Então é um processo sutil de evolução, de desenvolvimento, que escapa para um campo ilusório, né? Eu acho que é bacana gastar R$ 300 no restaurante, mas isso é uma ilusão. Mas, no final, existe um refinamento nesse movimento, né? Que é usado de forma inadequada, às vezes. E aí a gente vê, então, que, mesmo com esse desenvolvimento da inteligência e tudo isso que a gente está falando, esse refino, né? A base animal continua ativa. Pelo que a gente colocou lá no comecinho, né, na estrutura. O chimpanzé, ele cuida da família, desenvolve, briga por poder, o núcleo dele lá, e hoje a gente briga pelas mesmas coisas, né? Essa existência animal, ela continua no ser humano. Mas vai se mudando, vai se sutilizando, vai se elevando pela vontade e a intenção consciente. A consciência vai se desenvolvendo. E aí aquele mapa histórico que a gente viu é bem legal, porque você vai percebendo que o ser humano ele vai se desvinculando do aspecto mais físico, vai desenvolvendo mais o seu aspecto mental, vai desenvolvendo ferramentas que vão fazendo por ele, até ele transcender a própria mente, que é esse momento que ele está vivendo agora. E aí a vida, ela começa a intuição pura que foi colocada, ela vai se diminuindo cada vez mais, ocultado por esse sistema de mentalização profunda que a gente viveu nessa última era, que é a era de peixes. Então, essa intuição mental, né, que é uma mistura, não é mais o produto puro da intuição. Por quê? Né? E a gente vai ver agora, no andar dessas conversas. Né? Porque a gente vai gerando uma mistura de prazer, né, e de busca, recoberta esse texto aqui bem legal, né? No homem mental, né, quando a intuição se eleva, é capturada antes de chegar. Por quê? Né? E aí vai ter um texto lá na frente que a gente vai ver. Existe um tempo em segundos que você pode avaliar a intuição mais pura. A partir dali, a mente já vai entrar e já vai atrapalhar todo esse processo. Vai trazer um verniz, né? Ela não vai ser mais aquilo, essência, mas vai estar uma interpretação. Percebe? Algo acontece. Naqueles frações, em segundos, que a gente vai ver isso lá na frente, em segundos, eu vou ter uma intuição pura do que eu devo fazer, do que está acontecendo. Mas só que aqueles segundos, quando passa, já é recoberta por uma camada de verniz, uma camada de interpretação mental. E aí já escondeu aquela origem intuitiva pura. Já vai perder esse caráter, vai se tornar menos seguro. Por isso a gente se sente muito inseguro. Devo fazer isso ou não? Na hora que você racionaliza, pronto, você perdeu. Já perdeu a capacidade intuitiva. E aí se torna menos seguro, você não sabe mais, você tem dúvida. O Byron fala, né? Se existe dúvida, não é intuição. Justamente porque foi recoberto por uma camada mental. Substituiu aquele poder, e aí uma frase bem legal, né? Pelo poder plástico de adaptação às coisas a si mesmo. Que é da inteligência. O que a inteligência busca? Uma autoadaptação constante. Um poder plástico de modificação para que o ser humano se adapte. Então, em qualquer situação, eu vou tentar me dar bem. Percebe? Esse é um fio da compreensão muito importante. Existe uma estrutura mental que está sempre buscando uma adaptação para o ser humano se dar bem. O que é se dar bem? Lá na minha infância eu comia açúcar. Se eu comer açúcar agora, eu vou ficar feliz. Eu preciso achar açúcar. Eu preciso achar aqueles elementos que eu construo que me fazem me dar bem. E eu preciso me adaptar ao máximo, o mais rápido dentro dessa situação. Isso é próprio da inteligência humana. A inteligência, que também é normal, mas do humano mais refinado, ela vai buscar essa constante adaptação. Na medida que eu busco essa adaptação para o meu prazer e para a minha satisfação, eu já ocultei aquilo que era intuitivo puro. Percebe? Aquela intuição nata que está por trás da própria intuição de sobrevivência,
ela já vai ser encoberta imediatamente pela inteligência. O que a gente vai fazer treinando, né, com as práticas? A gente vai desenvolver a capacidade de aquietamento e percepção desse momento antes da mente interferir. Quanto mais controle eu tiver na minha mente, mais expandir o tempo, né, tiver a capacidade de análise desse pequeno tempo entre a pureza e a contaminação mental, eu consigo ter acesso a essa intuição. E aí os processos respiratórios, os braços estendidos, o treinamento mental vai ser muito importante para que a gente consiga levar essa capacidade de consciência profunda para a observação. Se a consciência de superfície tivesse aberta a essa intuição pura, a intervenção do erro não seria possível. Eu sempre estaria fazendo aquilo que é da natureza, que é aquilo que é absolutamente correto. E aí percebe que a característica do erro acaba. É por isso que, nos sutras, né, o poder que consegue, é chamado de vibhuti, né, os poderes, os siddhis, que se alcançam com o samadhi, com a meditação, né, com samyama, né, que é o produto do concentração, meditação e samadhi, no Yoga Sutra está lá, né? Tudo vai dar certo, né? Um dos poderes é esse. Por quê? Porque você consegue essa capacidade de não ser interferido pelo sistema mental. E aí, a diminuição do processo de erro, né? A inteligência, ela passa a ser subordinada à intuição. E aí eu começo a usar o sistema inteligente como servo da minha intuição, da minha... que a gente viu muito lá no ano passado, a questão da voz da alma, né? Essa perspectiva de deixar com que a sua alma, ou o seu observador, esse observador desse sistema, atue e a sua inteligência, a sua mente, passem a ser um instrumento dele. É muito lindo isso, gente, porque hoje nós somos instrumentos da nossa mente. A mente age sozinha, ela articula todo esse processo e nos dá a nossa ação. E a ação é feita para satisfazer esse sistema mental. E o que se busca nesse estudo, nessa nova era de Aquário, com a intuição como sendo a sua qualidade fundamental, é inverter esse processo. A mente está ao meu serviço, e eu não estou ao serviço da minha mente. Por que isso ocorre? Então, vamos lá. Para que haja, de uma forma lenta e consistente, a evolução do ser humano que a gente viu durante milhares de anos, saindo do Homo sapiens para chegar até hoje, a gente conversando aqui sobre intuição pela plataforma Zoom. Então, toda essa evolução, ela é lenta e vai se mudando de um sistema de ignorância para o conhecimento misturado, parcial, transformando em consciência até alcançar a consciência superior. O que é mais lindo em tudo isso é que os yogis já sabiam de tudo isso. Eles já tinham essa capacidade e, por Deus, escreveram tudo isso para que a gente não perdesse esse conhecimento. Porque na medida que a gente nasce, se envolve com essa sinalização do mundo, encobre-se toda essa capacidade perceptiva e foi necessário para que o ser humano chegasse no desenvolvimento coletivo. É a natureza funcionando. Então, de certa forma, tudo está acontecendo como tem que acontecer. Então, existe a ignorância em ciência superficial, né, que vai mudando gradualmente com esse conhecimento adquirido pelos sentidos, que é tido sempre no yoga como conhecimento inferior. Inferior no sentido que esse conhecimento ele é limitado, mas ele vai dando base para a aparição dessa consciência secreta que está atrás disso aí, que é esse poder intuitivo, que está atrás de tudo, que sabe que isso não é. Isso é bem característico, né, que todo mundo, em algum momento da vida, chega e fala assim, o que eu estou fazendo na minha vida? É isso? Porque você pode... Que filme que eu assisti que tinha uma coisa bem legal disso aí, que a pessoa tenta, e quando ela consegue, ela fala assim, mas e agora? É o Soul, filme da alma lá da Disney. É bem bacaninho o filme, vale a pena assistir a animação. Que chega uma hora que a missão da vida dele, o propósito, discute muito essa questão de propósito, etc., né? Missão, e aí ele chega uma hora que ele consegue tudo e fala, e agora? Né? Já consegui, o que vem depois? Né? Por quê? Porque existe sempre essa consciência secreta, né, que está por trás disso, falando, não é, né? Não é isso, né? Alguma coisa está por trás disso. O que ela está falando, na verdade? É quando eu concebo uma ideia, né, que isso é um computador que eu estou olhando na minha frente, né? E aí, se eu perguntar para o cachorro, o que é isso? O cachorro, não, isso é não sei lá o quê. Ele vai falar uma outra coisa dentro da visão do mundo dele. Por quê? Porque ele enxerga outro mundo que eu não enxergo, né? E é computador ou é aquilo que o cachorro acha que é? É os dois. Os dois têm frações da verdade. E essa verdade está fracionada
distribuída por todos os seres observando o mundo ao mesmo tempo de forma absolutamente diferente, inclusive os seres humanos. Nós observamos o mundo de forma diferente de acordo com essa concepção, chamada de Maia, ilusória que eu vejo o mundo. Mas atrás dessa concepção de que eu acho uma coisa, o cachorro outra e outra pessoa outra, existe uma consciência secreta falando, não, existe algo que transcende isso tudo que a gente está falando, essas concepções mentais. Bom, baseado nisso, a gente vai chegar então no que a gente adquire esses conhecimentos de forma imperfeita, né? Mesmo assim, a gente dá início a uma consciência responsiva. Ela vai respondendo as ações de forma apropriada à situação que eu vivo. Hoje eu vivo numa situação, eu respondo a essa situação de forma adequada. Percebe que isso é o sistema evolutivo de forma natural. Não está nada errado, está tudo certo. Nessas condições, o erro é necessário, indispensável nessa evolução no qual a gente direciona esse conhecimento superior. Gente, isso é absolutamente lindo. Esse estudo, estou falando isso faz tempo já, né? Mas eu fico empolgado, porque vai ser um estudo muito lindo, que vai entrar realmente, né, no curso que eu fiz lá na Aline, né, que falava muito sobre isso, mas é realmente a era de Aquário. É uma outra forma de concepção da existência, né? É uma compreensão nova do que a gente está vivendo. Inclusive, nessa compreensão que a gente viu agora, de que o erro é indispensável na evolução em direção ao conhecimento absoluto. Então, na medida que a consciência, a gente vai ter o próximo, a gente vai caminhar para, já, bom, vou caminhando aqui, depois eu falo, né, depois a gente vai falar uma conversa sobre a necessidade, né, a existência do mal, que é bem fundamentado nisso, né? Essas ferramentas da existência, da vida, elas são absolutamente necessárias para que a gente viva. Então, a consciência adquire um conhecimento de forma indireta, né? Por quê? Porque eu adquiro conhecimento pelo meu sentido, não é exatamente o que é, mas é aquilo que eu interpreto, é uma representação, uma imagem, que no final é uma sensação, né? E aí vale muito aquele estudo anterior sobre o ciclo da ação. A gente recebe pelos sentidos, se conecta, absorve e distribui isso, e gera uma sensação, que nos gera uma ação. No final, tudo se resume a uma sensação boa ou ruim. E essa sensação é o resultado que eu tenho com esses objetos, com toda a interação que eu tenho com o mundo. São interpretados e transformados em ideias e sensações. A distorção dos sentidos, a seleção, a distorção e o acréscimo inconsciente me criam uma imagem imperfeita daquilo que eu estou vendo. Percebe? Distorção do sentido, porque eu posso enxergar de forma distorcida, não ouvir direito, eu tenho uma qualidade de absorção de sentidos limitada e distorcida. A seleção é porque eu vejo aquilo que me interessa. Eu seleciono dentro do mundo algo que seja importante para mim. Então, tem várias informações ao meu entorno que simplesmente eu não me conecto, voltando àquele ciclo da ação. Eu não me conecto porque eu seleciono aquilo que eu acho que me traz bem-estar. Então, algumas pessoas que jogam futebol e são jogadores de futebol, todo o assunto relacionado ao futebol, para ele é importante. Para uma pessoa que nunca detesta futebol, ela seleciona, simplesmente aquela informação não vale nada. E percebe que isso constrói a minha existência, né? Se eu jogo bem bola ou não, se eu jogo futebol, é fundamental para mim. Se eu não jogo bola, não tem sentido nenhum. Então, eu seleciono várias informações, várias assuntos que estão no meu campo, né? E eu acrescento, junto disso, existe um acréscimo do meu inconsciente, aquilo que eu não tenho acesso e que me está criando uma imagem. Então, voltando, eu olho um objeto. Aquele objeto, primeiro, ele é distorcido pela forma como eu vejo ele. Se eu sou daltônico, eu vejo ele de cor diferente que outra pessoa. Já distorço aquela existência em si. A seleção, se aquilo não é importante para mim, eu simplesmente não me conecto com aquilo, não existe para mim. Se eu tenho, dependendo da minha relação que eu tenho com o objeto, ele vai ter uma função diferente, uma conexão diferente. Inconscientemente, se alguém batia comigo com um computador, se meu pai toda vez estava mexendo no computador, não é o caso, por 20 anos, mexendo no computador, chegava perto dele e gritava comigo, tudo isso está inconscientemente influenciando na imagem que eu crio de um computador, sendo ela imperfeita. E aí essa informação que eu gero é julgada, né, apresentada para meu conhecimento de uma forma de julgamento, com o conhecimento passado que eu tive, e ela se integra numa estrutura que eu tenho interna, e ela vai encaixar ou não. Eu posso aceitar ou rejeitar. E aí volta ao que eu
Patanjali colocava no Yoga Sutra, há milhares de anos atrás, né? Em resumo, eu ignoro que eu sou alma, eu desenvolvo a individualidade, o princípio egóico, que sou eu, faço, não faço parte da natureza, e eu gero uma identificação mental, e essa identificação mental me gera duas vertentes. Eu gosto ou não gosto. E encaixa na minha estrutura ou não encaixa na minha estrutura, eu rejeito aquilo. Essa é a nossa estrutura mental. E aí o que acontece com tudo isso? Em todo esse movimento mental, a intuição secreta atrás disso, ela está atuando, ela continua atuando. Porque eu estou vendo o computador e dando uma ideia fantasiosa, eu estou vendo luz, eu estou vendo pessoas, eu estou vendo ideias, eu estou atribuindo toda uma construção mental fantasiosa do mundo com esse sistema todo que a gente viu. Mas lá atrás existe uma intuição secreta ansiando pela verdade. Não é o computador. Você não gosta do computador porque seu pai batia em você. Mas então, há algo além disso. E vai incitando a inteligência a corrigir essa visão errônea que a gente tem. Gente, olha que espetacular isso. É uma estrutura natural que nos força a buscar essa verdade que está escondida atrás de todo esse processo. Quando a gente não vai ver nada disso, quando a gente está absolutamente externalizado, vivendo como um animal e não percebendo nenhum desse movimento. E aí, simplesmente, o que eu quero é satisfazer meus desejos, percebe? Está errado ou não? Não importa julgar, mas você perdeu a capacidade de se libertar desse sistema que é chamado de sanskara, de moksha, onde você começa a não ser mais essa estrutura externalizada buscando desejos como qualquer outro animal. Você começa a avaliar, e isso é a era de Aquário. Eu não quero mais conhecimento, não quero mais acumular conhecimento, eu quero me purificar e me desvendar desse volume de conhecimento que me distorce a visão do mundo, percebe? Não é, quando fala, não é a era de ser, não é a era de ter, mas é a era de ser, porque exatamente eu não quero mais ter conhecimento, eu quero desvendar o conhecimento, eu quero que esse conhecimento não me atrapalhe, eu quero que a minha mente seja o meu instrumento, não eu seja o instrumento da minha mente. E aí essa intuição, né, limitada por essa distorção, ela começa quando várias vezes eu comentei isso, né, que na verdade não é do linguagem do Shiatma, né, quando eles colocam a vida é purificação, é limpar essas vestes mentais que me encobrem a capacidade de viver. Com isso, o que gera? Falsidade, a imperfeição da verdade. E tudo isso passa a ser um ensaio de possibilidades. Então, toda a existência ela é um ensaio de possibilidades, onde eu vejo as coisas de forma imperfeita, né, que não equivale à realidade. Então, o que ele está colocando aqui nessa frase, que é muito legal, né? O erro em si não é algo falso, né? É simplesmente uma imperfeição da verdade. E aí a consciência ela poderia ser alcançada, esse poder direto, né? Esse poder assim, intuitivo, né? Tudo isso que eu falei, se eu treinar e absorver isso e meditar isso, eu compreendi isso. Vamos dizer que fosse verdade, compreendi isso profundamente e entendi isso. Então, por que eu não alcanço a minha intuição ainda? Por que eu ainda fico preso num sistema de uma intuição encoberta por todas essas camadas, né? Aí vem o segundo fator mais forte ainda, que é a intervenção do ego. E aí a gente vai ver isso na segunda-feira que vem. Essa intervenção do ego, ela é muito interessante, porque aí é uma estrutura mental buscando você manter esse personagem no qual você criou, acredita e quer que ele se dê bem de qualquer forma. E isso transcende a capacidade de percepção direta do objeto. Aí vai empurrar a intuição mais profunda ainda. A gente viu toda uma camada mais mental, né, mais fisiológica, mais existencial, mais animal. Agora a gente entra numa camada mais humana, né, egóica, que é mais poderosa ainda de encobrir essa nossa capacidade intuitiva. Então, gente, eu não vou falar de ego agora, porque vai ser um outro campo bem importante também para a gente entender. Então, a gente vai ver na segunda-feira que vem para terminar esse princípio da intuição. Fiquem à vontade, façam perguntas. O que vocês acharam? O que vocês... Enfim, né? Está aberto para vocês. Gente, que silêncio. Vocês estão aí ainda? Eu achei bem legal essa ideia, Danilo, de você construir, né? Cada pessoa, de acordo com a sua experiência, cria um modelo de mundo, né? Sim. E aí você vive de acordo com esse modelo de mundo.
E eu acho interessante porque na ciência a gente faz mais ou menos a mesma coisa. A gente cria vários modelos e a gente vai testando esses modelos e a gente se apega a eles, né? Então, muitas vezes, você insiste num modelo que está errado, mas você já está tão apegado àquilo, você acredita tanto naquilo que você deixa de ver, às vezes, uma outra realidade, né? Então, você acaba construindo a sua própria realidade. E um ponto que você tocou bem legal aí, que a gente vai ver na segunda-feira que vem, que é um fator influenciante muito forte, que é a questão egóica. Porque o exemplo que você deu é bem legal. Você pega um cientista que gastou 30 anos da vida dele tentando desenvolver uma teoria qualquer que seja. E aí, depois de 30 anos, ele vê que aquilo está errado. O aspecto egóico é profundo. Como é que ele vai chegar e encarar para todas as pessoas do lado dele e falar assim, olha, durante 30 anos eu fiz uma coisa que era totalmente bobagem, eu admito que eu perdi 30 anos da minha vida. Jamais ele vai admitir isso. E aí ele vai criar subterfúgios diversos para poder sustentar aquela de outra forma. Ele vai tentar dar um jeito de achar um novo caminho, mas para não jogar tudo fora. Sim. Porque a questão é egóica. Isso sou eu, você, o cara. Imagina, ainda mais você sabe muito melhor que eu, né? No meio acadêmico, como os egos são absolutamente inflados, né? No Olimpo, alguém chegar e falar assim, não, eu sou realmente um cara que não entendi bem o que aconteceu. Nunca, né? Verdade, verdade. E aí a gente vai ver essa história na segunda-feira que vem, que é o mais profundo que nos atam a essa visão errônea, que é a questão egóica, que é uma questão de sobrevivência do ego, né? E é muito profundo isso, muito profundo. Ô Danilo, Lilian, eu fiquei intrigada quando você falou do momento, né, da intuição, que ele é muito rápido. Sim. E é um segundo e a gente tem que trabalhar, né, e a gente tem que trabalhar para estar atento, né, a esse segundo. Exatamente. E aí percebe como é fundamental o controle, entre aspas, do sistema mental. Porque se você não está atento, né, nessa questão do agora, né, esse segundo se perde a todo momento. E aí nunca você vai ter uma percepção de uma intuição pura, porque ela sempre vai estar contaminada pelo aspecto mental. E esse processo é muito rápido. Existe um estudo, né, que fala sobre essa questão de deslizar a tela do Instagram, das redes sociais, né? E no fato, se você clicava e a tela passava para outra, esse tempo em segundos está muito ligado a essa capacidade de você absorver aquela mensagem específica. O cérebro tem que ter um tempo para poder entender o que está acontecendo. E quando você passa, o seu cérebro não tem essa capacidade. E aí você entra quase num estado de zumbi. Você começa a ver 1 milhão de informações e não está entendendo, na verdade, não está absorvendo nada daquilo. E aí você consegue ver várias ações, desde uma coisa mais horrível a uma coisa linda, em um tempo menor que a mente consegue atuar. E por isso que gera esse vício. E gera uma coisa infinita, você fica lá. E se você observar, né, várias pessoas ficam, às vezes, 1 hora, 2 horas olhando para a tela fazendo isso. É impressionante a capacidade de alienação que traz esse processo de não observação. Né? Porque aí a mente já está confusa, né? Com um monte de coisa. E aí olhando uma coisa que ela não está mal entendendo o que está fazendo. E olha várias coisas, vai passando. E aí entra num fluxo constante de alienação profunda. Não vê nada. Você já falou isso, né? Hã? Não, você já comentou isso, que daí você vê uma coisa ruim e você vê uma coisa boa e você não gera poder de indignação. Não julga mais. É alienação mesmo. Alienação. E a sua mente entra quase que num looping, né? E aí imagina a capacidade de observação no processo intuitivo nisso. Zerou. Verdade. Não tem nem chance, né? Não tem nem chance de parar para observar algo, né, que seja diferente. Mas é muito legal que a meditação que a gente fez quarta-feira, não sei se todo mundo fez, mas não está bem legal. Quem não fez, faça. E a meditação que a gente vai fazer na quarta agora, são 2 meditações que trabalham exatamente essa capacidade de trazer a mente para o agora. E trazer um controle mental. Vai ter braço, vai ter tudo que a gente não gosta, porque ela justamente trabalha esse exercício de manter a mente no agora, que é absolutamente necessário para esse processo intuitivo. É você conseguir observar as coisas num tempo mais rápido do que a mente começou a atuar e você já perdeu, já está no caminho dela já. Danilo, então, eu pensei assim, à medida que a gente também foi criando muitas necessidades, né? Essas necessidades até que você exemplificou da água,
tal, da refeição tal, né? A gente aí vai embotando, vai enchendo a cabeça, né? O coração, e vai perdendo a intuição, porque pensar nos povos originários, né? De vida mais simples, e a intuição desenvolvida. São muito mais para, conectados. por exemplo, descobrir medicamentos nas plantas, né? Descobrir caminhos. Exatamente. Então, é isso aí. Se você ver, tem um documentário, O Poder da Intuição, está no Netflix. Se você assistir, eu não vou lembrar exatamente, mas o cara cita exatamente o exemplo de um povo, não sei se é persa, agora eu não lembro qual povo que eram excelentes navegadores sem instrumento nenhum. Por quê? Porque eles tinham uma conexão profunda. A mente dele não estava pensando no restaurante onde ela estava quando ele voltasse. Ele não estava pensando na roupa espetacular ou no óculos que ele tinha que comprar que estava R$200. A mente dele estava conectada com o mar. E aí, ele intuitivamente conseguia navegar milhares de quilômetros sem nenhum equipamento. Se você pegar hoje um grande navegador da marinha e botar ele num bote, soltar no mar, ele morre. E os caras conseguiram navegar milhares de quilômetros sem nenhum instrumento, só com um aspecto de uma conexão profunda com a natureza. De uma forma intuitiva. Porque a mente dele não tinha essa quantidade de bobagens que a gente tem hoje, né? E é exatamente o que você falou. Então, a gente vai criando cada dia mais bobagem, mais bobagem, mais bobagem, vai embotando. É a palavra que você usou bem usada, vai embotando a mente, a capacidade perceptiva e intuitiva nossa vai induzindo a nada. Nada. E esse vai ser o diferencial do ser humano nessa nova era. Porque não se iludam que as atividades que a gente faz hoje vão ser valorizadas no futuro. Cada vez menos. Cada vez menos. Nenhum valor. Cada vez vão precisar menos dessas atividades que a gente faz. E isso não leva o ser humano a um plano inferior. Isso que é um ponto muito legal de perceber. Nós estamos num momento de transição onde o ser humano não vai ser colocado num nível inferior porque ele não tem a capacidade de resolver o que a máquina resolve. Ele simplesmente precisa dar um salto novo para uma percepção nova da sua própria existência. Mesmo porque o desenvolvimento da mente, da inteligência, é para lucro, né? Então, são desenvolvidas máquinas espetaculares para cavocar a Terra o máximo possível, né? Para satisfazer desejo no final, né? Para trazer cada vez mais conforto, mais desejos. Só que chega num ponto que a pessoa vai satisfaz um, satisfaz outro, satisfaz outro, e vai percebendo que não é. E aí acaba em droga, acaba em um monte de situações que é uma busca constante do ser humano de satisfação, mas não é isso. E aí vem aquela intuição secreta, né, que usa esse termo. Que lá no fundo fala, não é, né? Não é isso. Não é esse caminho, é outro. Qual é? Eu preciso de silenciar, eu preciso... E aí a necessidade que a gente tem, até comentei, de se afastar, de se conectar com a natureza, de ir para lugares onde consiga silenciar toda essa loucura, né, humana. É uma caminhada, né, o Danilo? Eu fico pensando assim que essa caminhada de aquisição de conhecimento que a gente está tendo, se a gente realmente não interiorizar isso, a mente não vai dar espaço, né, para essa intuição, para a gente perceber essa intuição, né? Exatamente, aí vem um ponto fundamental. E mudança de atitude, né? E essa mudança de atitude, ela vem com o treino. E aí é uma questão de esticar o braço, sentar e treinar aí. Não é uma questão racional, não é uma lógica. Porque se fosse lógica, o que eu desceria? Nossa, entendi. Pronto, acabou, resolveu. Mas lutar com toda essa estrutura mental, egóica, é um treinamento profundo. E aí é diário. Saber o que é a intuição, né? É. Quando ela vier, a mente tem que estar silenciada. Você falou agora de treino, Danilo. Eu estou pensando aqui num lance do senso comum, que sempre fala que as mulheres são mais intuitivas, né? É um lance do senso comum. Mas não é porque a gente é treinada desde cedo a estar preocupada com mais coisas, com outros sentidos, com os sentidos emocionais das situações, com os sentidos comportamentais, com o bem-estar de todo mundo, né?
Exatamente. Então, A mulher é treinada desde pequena a se importar com coisas mais importantes do que os homens. o homem está preocupado em só chegar e existir, né? Para cuidar. A mulher é treinada para cuidar, né? É uma coisa óbvia, né, gente? É difícil você ver uma mulher falando assim, nossa, já viu meu carro? Meu carro tem 6 cilindros e anda 200 quilômetros em 3 segundos. E eu fui para São Paulo tirando racha com uma pessoa. Quantas mulheres já ouviram falando isso? Então, não é que a gente é mais intuitiva, né? A gente desenvolve umas outras coisas devido ao treinamento social que a gente recebe, né? O homem está preocupado com bobagem, com um monte de coisas que é muito louco. É um arquétipo, né? Que foi. Né? Culturalmente, a Tamara colocou de uma forma muito legal, né? A mulher, no final, ela foi educada com um aspecto muito mais sutil, muito mais importante do que as bobajadas de homem, né? Só se você pensar na estrutura machista que empurra o homem a fazer sexo, aí enfim, né? Não vou nem ficar citando isso, todo mundo já sabe a construção mental de um homem machista, só isso já vê o quanto ele já perdeu a vida sutil da existência, só buscando a masculinidade exigida pela sociedade. Uma loucura, né? Uma loucura. Mas também a mulher, ela tem alguns fatores que ajudam ela a se aproximar também da natureza, como a possibilidade de perceber o ciclo mensalmente, como a capacidade de gestação também, são fatores que são muito poderosos da mulher e uma coisa que a gente deve aproveitar no corpo de mulher, porque é realmente uma conexão muito particular, assim, com a natureza. Bacana, Júlio. Bacana essa colocação. Muito bom. Se você pensar, né, o universo feminino, o universo masculino, existem muitas coisas que são realmente grandes bobagens que as mulheres nem passam na percepção das mulheres de conversar, e os homens estão absolutamente pegados. Um dia eu estava num aniversário qualquer, e um senhor, né, e não deixa de ser um senhor hoje, tem 50 e poucos anos, mas ele é mais que eu, tinha, sei lá, 70 anos de idade. O cara veio conversar comigo sobre o carro que ele tinha comprado, que ele estava na dúvida, mostrando o carro, e eu falei assim, gente, já passou, né, isso, sei lá, 20 anos, 70, ele mostrou o carro para mim, e assim, uma empolgação que eu ficava olhando, não é possível, cara, não é possível que esse cara realmente está sei lá. Seria um brinquedinho, né? Seria um brinquedinho, né? Eu nunca vi uma mulher, né, mesmo com uma idade muito menor que a dele, preso a essas coisas tão bobas, em fases tão diferentes da vida. Porque até no momento da vida, beleza, 16, 17 anos, ótimo, vai gostar de determinadas coisas, mas passa, né? Uma hora tem que passar. E é interessante essa fala da Tamara, né, que a mulher já tem uma outra percepção da vida desde o início, né? Ou pode ser também, Danilo, eu tenho, você não tem. Não pode? Claro, envolve um monte de coisas aí, né? Além de tudo isso que foi falado, né? Que é treinar a intuição, pratica um pouquinho de arte. Verdade. A arte é extremamente intuitiva. Você sente quando alguma coisa não vai dar certo e você corrige para o lado. De um lado, você fala, nossa, não sei como eu fiz isso. Você sabe. A intuição falou muito mais forte. A arte é um sistema meditativo profundo, né? A arte é uma conexão com o divino. Só que, às vezes, a pessoa não está preparada para essa conexão e acaba entrando no mundo de droga, num outro viés, né? Mas é uma conexão profunda com o processo intuitivo. Muita música, né? Todo o processo artístico, ele não deixa de ser. Todo ele. Agora viramos o ego, não? Esse estudo vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ser assim, cada segunda-feira uma segunda bacana, porque eu fui montando e vou vendo, e claro que quando a gente tem essa interação, se desenvolve muito melhor, né, do que simplesmente. E é um estudo muito bacana, muito bacana. Cada viés que a gente entrar nesse aspecto intuitivo, de compreensão, eu acho que é um
estamos no ano 21, né, do século 21, eu acho que é a qualidade desse momento mesmo, né? Porque realmente a gente está se desprendendo de várias coisas, a gente vem de carro, né? Só terminando, não alongar muito, mas essa questão da Ford, até falei na live agora anterior, a questão da Ford ter saído do Brasil, eu vi uma entrevista com um cara e o cara falou uma coisa interessante, né? Ele nem falou com esse aspecto, mas ele falou isso, que a diminuição da venda de carro, ela não só passa pela questão financeira, mas pela questão que os jovens não querem ter mais carro. Antigamente, ter um carro era um grande lance da vida. O cara fazia tudo para comprar um carro parcelado em 1000 vezes, para ter o carro pensando em status, etc, etc. Hoje a pessoa não quer mais. Né? Hoje vai com Uber, né? Por que eu vou ter um carro, pagar IPVA caríssimo? Né? Eu alugo eu pego, enfim. Mudou, a gente está em outra era, gente. A gente está em outra era. As aspirações são outras, as pessoas não querem mais o que queriam, né? Ninguém mais quer acumular grandes coisas, as pessoas estão se libertando desse acúmulo. E tudo isso, se não enxerga, é um problema, né? Aí a pessoa que perdeu o emprego, ou um dono, ou qualquer coisa que seja, dentro da indústria automotiva, né, ele tem que observar que o mundo mudou. Não adianta ele querer vender 30% a mais de carro todos os meses, ele vai vender 30% a menos. Ele vai ter que dar um jeito de se virar dessa forma ou achar outra forma de viver. Percebe essas revoluções que a gente viu, né, desde o Homo sapiens até agora? São sistemas que estão empurrando o ser humano para outro campo. Se ele não entende isso, vai sofrer muito. Né? Se eu quisesse ser professor de datilografia até hoje, tivesse várias máquinas Hamilton na minha casa e quisesse as pessoas viessem aqui, eu ia estar chorando, né? Eu ia estar triste. Né? Acabou, não é, Aziz? E é simples de entender que as coisas modificam, transformam, né? E a gente tem que estar atento a isso. Ciclos, né? Ciclos que você tem que se reinventar, né? São ciclos. E vai tudo mudar, né? Tudo está mudando. E não está mudando para pior, está mudando para melhor. Está mudando para empurrar a gente a sair de uma condição animal, né? Se a gente cair por esse viés dos Vedas. Isso aí. Gente, bom, é isso. Espero que vocês gostem desse estudo, porque eu estou empolgado com ele, porque ele vai ser muito casado com a prática, né? Lutar para essa mente, como a Lilian colocou, né? Quando a gente entrar nesse campo aí de conseguir, em poucos segundos, perceber a ação antes da mente interferir nela. E aí já não é mais a gente, né? muito bom. Gente, boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite, um beijo. Obrigada. Boa noite. Danilo, paz e até bem. amanhã. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.